Bom, pessoal, nessa aula eu vou falar sobre os coeficientes de majoração dos esforços que a gente precisa considerar na hora de fazer o dimensionamento dos pilares, tá bem? Então, primeiro, quando a gente for representar os esforços solicitantes nos pilares, a gente tem duas formas de descrever esses valores, através dos esforços característicos ou dos esforços de cálculo. Os esforços no valor característico, geralmente, a gente representa com esse índice K. Então, a gente pode ter o esforço NK ou MK, N sendo esforço axial e M, momento fletor, sempre no valor característico. E o que o valor característico significa? Que ele não está majorado ainda pelos coeficientes de segurança, os coeficientes de majoração das cargas ou dos esforços, tá? Agora, quando a gente for representar os valores no valor de cálculo, aí a gente vai representar com o índice D. Então, ND significa o esforço axial no valor de cálculo, então é o valor característico multiplicado pelo coeficiente de majoração, o coeficiente γF, tá bem? Agora, o que é o coeficiente γF? Quando nós estamos dimensionando os pilares no estado limite último, qual que é o coeficiente γF que a gente precisa considerar? Aí, pessoal, vai depender do tipo de ação, né? Na tabela 11.1 da NBR 6118, a gente tem aqui os valores dos coeficientes γF para diversas combinações de ações e tipo de ações. Então, no caso de combinações normais, a gente tem aqui ações permanentes e ações variáveis. No caso de ações permanentes, quando elas são desfavoráveis na estrutura, o coeficiente é igual a 1,4. Tá? No caso de ações variáveis agora, e aí a gente tem dois tipos de ações variáveis, cargas variáveis em geral, né, esse índice G, ou aqui no índice T, ó, a gente tem temperatura, tá? Então, para cargas variáveis em geral, a gente tem que o γF também é igual a 1,4, por isso que é muito comum vocês verem, né, no dimensionamento, sempre considerar o γF igual a 1,4, tanto para ações permanentes quanto para ações acidentais, ações variáveis, né? Eu vou até abrir essa tabela aqui na norma para vocês, ó, NBR 6118, ó, tabela 11.1 é exatamente isso que nós vimos, tá? Ok, e agora para fazer o dimensionamento dos pilares, também é muito importante a gente não esquecer daquele coeficiente adicional γN, se vocês estiverem trabalhando com pilares de dimensão inferior a 19 centímetros, né? Pela NBR 6118, é possível trabalhar com pilar de 14 a 19 centímetros, desde que a gente amplifique esses esforços solicitantes pelo coeficiente γF, o coeficiente adicional γN, desculpa, tá? Coeficiente adicional γN, tá? Então, além do γF, também precisa ser considerado este coeficiente γN. Então, o que isso significa? Que se a gente tiver pilar com dimensão inferior a 19 centímetros, além do γF, a gente tem um coeficiente γN. Então, este coeficiente de majoração de esforço, ele vai ser um coeficiente equivalente ao produto desses dois valores, o γF vezes o γN, tá? Então, por exemplo, se a gente tem o γF igual a 1,4 e a gente estiver trabalhando com um pilar de dimensão inferior a 19 centímetros, tal que o γN seja igual a 1,2, né? Deixa eu voltar aqui então nessa tabela, ó, γN igual a 1,2, por exemplo, para pilares em que eu tenha uma seção de 15 centímetros, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando com pilares de seção 15 centímetros, tem que considerar esse γN igual a 1,2, tá? Então, nesse caso, a gente tem o γF de 1,4 e o γN de 1,2. Isso resultaria num coeficiente γF final, né? Um coeficiente equivalente igual a 1,68. Então, na hora de majorar os seus esforços que estiverem no valor característico, vocês vão ter que multiplicar esses esforços por 1,68 para achar o esforço final de cálculo. Então, esses são os coeficientes de majoração de esforços que precisam ser considerados no dimensionamento.